Pareceu. Bom, gente, então olha só, o que a gente vai falar aqui sobre noções de obtenção de aço e ferros fundidos. Tudo começa num equipamento chamado alto forno, tá? Então, alto forno é um equipamento bastante grande. Wanderson, o alto forno que você trabalha lá, você tem ideia da altura dele? 50, 60 metros, mais do que isso? É por aí, professor. Para as pessoas poderem ter ideia, né? Então, assim, eu me baseio como o alto forno. Eu fiz já uma visita na CSN, lá em Volta Redonda, com alunos da FATEC, tem bastante tempo, tá? Mas, assim, hoje em dia eu me baseio pelo fato de eu ter sido da base aérea de Santa Cruz e eu, né, várias vezes subi no hangar da base, no telhado do hangar da base, porque eu fiscalizei uma obra lá, e de lá a gente consegue ver o alto forno agora da Ternium, né, que era a CSA, mais ou menos na mesma altura. Então, assim, a questão da distância, eu não sei se pela questão da distância seria um pouco mais baixa, um pouco mais alta. Mas como o hangar da base tem em torno de 60 metros, então o alto forno da Ternium eu imagino que tem em torno disso aí, talvez um pouco mais. E aí eu posso colocar para mais, talvez uns 20 metros a mais, que é o que o olhar, né, na direção do horizonte pode dar uma enganada para a gente. Ou talvez seja dessa altura mesmo, em torno de 60 metros. Então, para as pessoas que não conhecem, terem uma ideia do tamanho do equipamento que a gente está falando, né? Então, o alto forno é um equipamento, né, grande, com essas dimensões grandes. É um equipamento que é metálico, revestido internamente com material refratário, material que resiste a temperaturas bastante elevadas. E aí, para a gente fazer um comparativo, a gente tem aquela história da churrasqueira. Eu não sei se vocês já perceberam, e aí é bom a gente trabalhar coisas do cotidiano que a gente entende um pouco mais, e quem passou por isso entende mais ainda, né? A pessoa vai fazer uma churrasqueira. Aí existem alguns tipos de tijolos. A gente tem o tijolo utilizado na obra, o mais utilizado é o tijolo vazado, tá? É aquele tijolo que tem furinhos, né? Então, o tijolo tem furinhos, aquele tijolo é mais utilizado para a obra. Aquele tijolo não presta para fazer churrasqueira, porque ele não resiste a altas temperaturas. Aí a pessoa lembra, realmente, para resistir mais, eu preciso de um tijolo, que é o tijolo chamado tijolo maciço. Mas dentro dos tijolos maciços, você ainda tem duas categorias que são diferentes. Você tem o tijolo maciço comum, que é aquele meio avermelhado, tá? E tem o tijolo maciço refratário, que é um tijolo que tende mais para um amarelo ou para um esbranquiçado. O tijolo maciço refratário, esse sim, é um material que resiste a temperaturas elevadas, tá? Então, quando você vai fazer uma churrasqueira, eu já presenciei algumas pessoas que arrumaram tijolos maciços comuns e aí fizeram uma churrasqueira em casa e colocaram para funcionar e depois de algum tempo começou a quebrar tudo. Porque, de fato, ele não resiste, não foi preparado para isso, tá? E hoje em dia a gente tem, inclusive, uma argamassa especial, uma argamassa refratária para a gente poder assentar esses tijolos. Então, o material que a gente tem dentro do alto forno, que é o material refratário, é semelhante a esse. Não estou dizendo que é esse, tá? É semelhante a esse. Só para a gente poder lembrar aqui, né? A gente disse, quando viu lá o diagrama de fase da liga ferro-carbono, que a temperatura de fusão do ferro puro era em torno de 1.600 graus Celsius. Então, a gente não está falando de uma churrasqueira que atinge uma determinada temperatura para a gente poder assar a nossa carne, ou o pão, ou a linguiça, seja o que for. A gente está falando de algo que vai fazer com que uma liga metálica se transforme em líquido, tá? Vai fundir o que a gente está colocando ali dentro. Então, a gente talvez não esteja trabalhando a 1.600, porque 1.600 é a temperatura de fusão do ferro puro. Como a gente está preparando uma liga que vai ter carbono também, a gente viu pelo diagrama de fases que essa temperatura para o líquido ela acaba diminuindo um pouquinho à medida que a gente vai colocando carbono. Tá? Então, podendo chegar ali talvez a uns 1.100, 1.200 graus, de acordo com a quantidade de carbono que você tem. Bom, então é um material metálico, uma estrutura metálica bem grande, bem alta, que tem material refratário dentro e que se mantém ligada, que se mantém em funcionamento 24 horas por dia. E aí vocês entendem, né, quem não está na área, quem está na área já conhece isso, o fato de a gente ter pessoas que trabalham no que a gente chama de turnos, né? Então, tem gente que trabalha de 8 às 4, tem gente de 4 à meia-noite e o pessoal do 0 hora, que é meia-noite até 8 da manhã. Isso porque existem equipamentos como o alto forno que não devem ser desligados. Por que não devem ser desligados? Porque você está numa temperatura elevadíssima e quando você desliga, você cai para a temperatura ambiente. Então, até o desligar tem que ser algo programado para que você não trinque todo o refratário que está ali dentro. Você pode quebrar todo esse refratário se o resfriamento for um resfriamento brusco. Então, a gente tem que ter cuidado para isso.
Em geral, se para quando você tem de fato algum problema e aí você precisa corrigir, ou quando você tem uma manutenção preventiva a fazer, ou quando de fato também chegou a época de troca do material refratário. Então, essas são as circunstâncias em que a gente para o alto forno. Fora isso, a gente não para o alto forno. Ele é constituído de 4 partes. A parte superior, chamada topo-goela, a parte logo abaixo do topo-goela, que é chamada cuba, a parte abaixo da cuba, que é chamada rampa, e, por último, o cadinho. O cadinho também é o nome de um recipiente que se utiliza em laboratórios químicos, tá? Então, o cadinho lembra a parte de líquido. Então, o cadinho é onde fica a parte líquida. Então, a gente vai falar sobre o alto forno, que produz uma matéria-prima. Então, ele vende algumas matérias-primas para produzir uma outra matéria-prima que vai dar origem aos aços e ferros fundidos, tá? Então, como é que tudo isso começa? Isso tudo começa da seguinte forma. A gente tem uma carga que ela é composta por minério de ferro, coque e fundente, na forma de carbonato de cálcio, CaCO3. Vamos para a função de cada um deles. Minério de ferro. Se a gente está fazendo uma liga de ferro com carbono, então, obviamente, eu tenho que ter ferro aqui dentro. Então, vou jogar minério de ferro aqui dentro. Se é liga de ferro com carbono, eu também tenho que jogar carbono. Só que esse coque, né, o carbono na forma mineral, que atinge temperaturas elevadas, eu não sei se algum de vocês já viu serralheiro trabalhando com aço a quente. Ele aquece o aço para poder dar umas pancadas. A gente chama aquilo ali de forjamento, tá? O carvão que ele utiliza são pedras, então são pedras que têm o nome de coque, não é o carvão comum da churrasqueira. Ele não atinge a temperatura que a gente quer atingir, tá? Aquele carvão é vegetal, esse aqui é um carvão mineral. Então, o coque, além de fornecer carbono para a produção dos aços e ferros fundidos, que são ligas, né, ferro-carbono, ele também vai ser responsável pela combustão que está aqui dentro. Então, eu preciso de algo para que queime, que mantenha essa combustão aqui dentro, para que tenha temperaturas elevadas e tudo vá ficando no estado líquido. Além disso, a gente coloca o que a gente chama de fundente, o utilizado é carbonato de cálcio, CaCO3, que ele serve para quê? Para reagir com as cinzas e impurezas que tem aqui dentro do alto forno, porque nada disso vai entrar limpinho, não tem 100% de limpeza. Então, você vai ter alguns materiais indesejáveis que reagirão com fundente. O fundente é responsável por reagir com esses materiais para dar origem ao que a gente chama de escória. Então, para vocês entenderem, escória, quando a gente fala escória no português, né, na linguagem, né, do português, pensando em palavras, escória é aquilo que não presta. Então, na verdade, essa escória produzida aqui é uma escória que não presta, mas não presta para obtenção de aço e ferros fundidos. Essa escória que tem aqui, que é produzida no alto forno, ela é retirada e mandada para a fábrica de cimento. Então, o cimento trabalha com essa escória. A escória é utilizada na fabricação de cimentos. Então, como é que tudo isso começa? Isso tudo começa com essa carga, que ela é lançada lá no alto, no topo-goela, na parte do alto forno chamada topo-goela, que vai ser responsável por distribuir essa carga gradativamente aqui dentro. Se vocês olharem um alto forno de longe, vocês vão ver que normalmente tem uma esteira assim inclinada, ó. Então, essa carga vem por essa esteira, vai subindo, vai subindo, vai subindo, e aqui em cima eu tenho um controle de distribuição dessa carga para jogar aqui dentro. Essa carga jogada aqui dentro, ela forma o que a gente chama de corrente sólida. Então, a gente tem uma corrente sólida descendo em direção a toda a minha zona de combustão. Essa corrente sólida descendo é que vai ser responsável por produzir o que a gente quer de matéria-prima dentro do alto forno. Bom, assim como eu tenho essa corrente sólida descendo, eu vou ter uma corrente gasosa retornando. Porque quando eu coloco o carvão aqui dentro, né, quando eu coloco o carbono aqui dentro, o que mais que eu tenho dentro do alto forno? E aí a gente pode explicar o que acontece com esse carvão além de produzir a matéria-prima. A gente tem aqui, ó, chamado de anel de vento ou ventaneira, que é colocado logo acima do cadinho, que vai injetar ar aqui para dentro do alto forno. Por que precisa injetar ar? Precisa injetar ar porque para que haja combustão, para que haja uma queima, a gente precisa de oxigênio. A gente já aprendeu lá, não lembro em que série da nossa vida, mas a gente aprendeu, a tia lá disse para a gente que se a gente tirar o oxigênio, não tem fogo. Então, para que haja queima, eu preciso de soprar ar lá dentro.
Então, quando eu jogo oxigênio aqui, que a gente coloca o ar, e aí a gente tem oxigênio em excesso, ter oxigênio em excesso significa que parte desse oxigênio vai reagir com carbono. E o oxigênio com carbono vai dar o dióxido e monóxido de carbono, vai dar formação de gases. Esses gases que sobem nessa contracorrente também são colhidos lá no meu topo ou goela. Esse meu sistema aqui é responsável não só por distribuir gradativamente essa carga aqui, até aqui embaixo, como recolher esses gases para que eles não sejam lançados na atmosfera. Aí depois esses gases são tratados, tá ok? Então, esse sistema aqui em cima é responsável por isso tudo. O que mais que a gente tem aqui? Aí a gente vai entender o seguinte: essa parte aqui chamada rampa é a parte onde se concentra a maior parte dos gases, porque aqui eu tenho a parte líquida e aqui eu tenho a parte de maior gases antes que eles possam ser recolhidos pelo sistema de carregamento aqui no topo ou goela. Então, além disso, não está representado aqui, faltou representar, em geral, os altos fornos, eles têm aqui nessa parte considerada como rampa, um sistema de refrigeração, que em alguns casos são placas metálicas por onde circula a água, para que essa temperatura se mantenha um pouco mais branda. Porque essa região é a região mais quente do alto forno, é a rampa, a região mais quente, é a região onde há maior concentração de gases. Ah, Wagner, por que nessa região ela é mais quente? Na verdade, a região que tem os gases ela pode ser mais quente que a região que tem os líquidos. Então, vamos para uma coisa da prática, que provavelmente todo mundo, se não passou por isso, ouviu alguma história, e eu vou contar uma história também, e já presenciou algo desse tipo. Gente, se precisar interromper em algum momento, vocês interrompam, tá? Para a gente não prosseguir. Tem alguma coisa que ficou obscura, interrompa. Se tiver alguma coisa para acrescentar, acrescenta, fiquem à vontade, tá bom? Vamos lá. Quando a gente pega e joga o álcool, por exemplo, para acender a churrasqueira, muita gente faz isso ainda. Quando você joga o álcool, de imediato, parte do álcool já começa a evaporar. Quando você joga o palito de fósforo, o que acontece? Primeiro você tem a explosão, né? E aí você não pode estar com o rosto muito próximo da churrasqueira, senão você vai queimar o cílio, a sobrancelha ou o cabelo. Então você tem aquela explosão dos gases, né, de álcool, do álcool que evaporou, e depois começa a queima do álcool que ainda está no estado líquido. Vou dizer para vocês o que aconteceu com um colega que eu tinha, que trabalhava comigo na aeronáutica. Ele, claro, né, já tem bastante tempo, então os cachorros eram tratados de uma forma assim um pouco diferente. Ele tinha um cachorro, uma cadela, não lembro exatamente o que era, que ficava no quintal dele e nos fundos da casa dele, nos fundos do quintal dele, tinha um quartinho. Então esse quartinho era para cachorra, para o cachorro. Não lembro exatamente, acho que era cachorra que ele me falou. E aí também naquela época não tinha muito esse negócio de cuidar de pulga e carrapato. As pessoas catavam, davam banho, também não tinha pet shop, então as pessoas não mandavam, então ninguém catava no pet shop, era em casa mesmo, então você dava um banho, jogava uma água, catava pulga e carrapato. A cadela veio a falecer. A cadela veio a falecer e como tinha essa questão das pulgas, né, ele descobriu, depois de ter enterrado a cadela, que o quartinho estava cheio, lotado de pulga. E aí ele teve a seguinte ideia: vou resolver essa questão das pulgas. Foi no carro, tirou um pouco de gasolina, né, do tanque de combustível, jogou lá dentro. Só que ele jogou lá dentro do quartinho e ele não estava com isqueiro nem palito de fósforo na mão para acender. Ele voltou dentro de casa para buscar. Nesse espaço de tempo que ele voltou dentro de casa, como o quartinho ficava nos fundos da casa dele, né, começou a haver a evaporação desse combustível, da gasolina. E aí ele voltou. Quando ele acendeu o palito de fósforo e jogou lá para dentro, houve uma explosão para cima dele e ele teve aí 70% do corpo queimado. Por sorte, pouca parte foi queimadura de 2º grau. Mas mesmo assim ele foi parar lá no Centro de Tratamento de Queimados, que fica lá na Ilha do Governador, no Hospital do Galeão. E levou um tempinho para se recuperar. Então, por que eu estou contando esses episódios para vocês? Para a gente entender que, obviamente, numa explosão a gente tem um calor muito maior do que numa queima. Então, a partir do momento que aquela gasolina evaporou e explodiu, ele se queimou de forma pior do que ele se queimaria se ele tivesse tido contato com a chama. Quando a gente coloca lá o álcool no carvão, e aí a gente demora para acender, e quando acende dá aquela explosão, é porque naquela parte ali em cima teve um aumento de temperatura muito maior do que lá embaixo. Tá? Então, por conta disso, por conta da maior quantidade de gás aqui, essa parte, que é a parte da rampa, é a parte mais quente do alto forno. E por isso ela precisa de uma
certa refrigeração. Bom, então vamos lá. Pegamos e jogamos aqui a nossa carga, composta pelo minério de ferro, pelo coque e pelo fundente, e aí tudo aqui, né, virou líquido. A gente teve aqui a formação de dois tipos de material. Então, a gente teve um material que é chamado escória e outro material que é chamado de ferro-gusa. Então, para ver a separação da escória do ferro-gusa, e aí em alguns momentos, né, vocês vão ver alguns vídeos aí, ou quem trabalha na área aí também já viu isso, a gente tem que a escória, ela apresenta a densidade menor do que o ferro-gusa, então a escória ela fica por cima. Então, em alguns casos, você vai ter um furo de corrida da escória, que é para você retirar a escória ou parte da escória para que ela não vá junto com o ferro-gusa, por conta dela ter uma densidade menor. Então, a gente falou, quando falou da água e do óleo, aí a gente viu por que o óleo fica por cima, por conta da questão da densidade, e aí você separa parte dessa escória, o que você conseguir separar, e vai mandar lá, por exemplo, né, para uma usina de cimento, e a outra produção que a gente tem aqui é do ferro-gusa. Então, o ferro-gusa não é utilizado puro, tá? O ferro-gusa não é comercialmente utilizado, você não vai fazer nenhuma peça de ferro-gusa, porque aqui você tem uma matéria-prima para aços e ferros fundidos, mas que é originária, né, de alguns materiais a partir dos quais você ainda não tem um controle de composição química, então você não tem nada ajustado aqui com relação a propriedades, a gente vai entender de propriedades desse material após, né, a gente descobrir, né, como é que está a composição, o que eu tenho de carbono, o que eu tenho de outros elementos. Fora isso, a gente não tem ainda. Então, basicamente, é claro, a gente tem mais coisa aqui dentro do alto forno? Tem mais alguma parte específica? Sim, tem mais alguma parte específica. Se alguém quiser acrescentar alguma coisa ou falar sobre algo que não ficou muito claro até agora, pode acrescentar antes que eu continue, tá? Wanderson, tem algo para acrescentar? Momento não, professor. Não? Alguém que chegou depois ou que não se manifestou, que trabalha na área, tem algo para acrescentar até aí? Não? Bom, quem cala consente, né? Então, olha só. A partir do ferro-gusa, né, a gente vai ter dois caminhos com esse ferro-gusa. Ele, no estado líquido, ele vai ser mandado para um lugar chamado aciaria. Então, aciaria, o nome aciaria nada mais é o quê? Lugar onde se produz aço. A gente viu lá no nosso diagrama de fase da liga ferro-carbono que existe uma diferença entre aços e ferros fundidos e que essa diferença ela reside basicamente na diferença do teor de carbono. Então, a gente tem até 2,11%, a gente considera como aços, embora a gente não tenha na prática, né, aço com 2,11%, né, com 2%, e acima disso a gente considera como ferros fundidos. Então, basicamente, o que a gente faz aqui é utilizar o ferro-gusa de um jeito para produzir aço e utilizar o ferro-gusa de outro jeito para produzir os ferros fundidos. Eu lembro até que quando eu era menor, né, meu pai trabalhou muito tempo na siderurgia, aliás, meu pai só trabalhou na siderurgia, e ele falava muito de aciaria, eu achava um nome estranho, mas nunca tinha associado que a aciaria era justamente o lugar onde se produz aço. Bom, então ainda no estado líquido, em alguns lugares, em algumas siderúrgicas, vocês vão ouvir falar, a corrida do Gusa, porque ele vem por canaletas, porque ele está no estado líquido. Em outros, ele já vai dentro do conversor, que é um panelão, a gente já vai falar sobre ele. O que se faz na aciaria? Na aciaria a gente reduz. Primeiro, reduz o teor de carbono, porque se a gente quer aço, ele tem que ter menos de 2,11% de carbono. E certamente, quando a gente faz essa mistura toda aqui dentro, o ferro-gusa que sai dali, ele tem muito mais do que 2,11% de carbono. Então, primeiro, reduzir o teor de carbono. Segundo, reduzir o teor de elementos que já vem junto aqui no minério de ferro. Então, no minério de ferro, ele vem com presença de silício, ele vem com presença de manganês, ele vem com presença de fósforo, ele vem com presença de enxofre. Então, a gente precisa reduzir os teores desses elementos para conseguir ter aço. E, inclusive, a gente vai ver que, dependendo da quantidade desses elementos dentro de um aço, eles podem ser prejudiciais. Isso vai ser numa outra aula que a gente vai falar sobre isso, tá bom? E como é que a gente faz isso? A gente vai fazer adicionando ou fazendo com que o ferro-gusa reaja com o oxigênio. Então, o oxigênio reage com cada um desses elementos e aí vai produzir óxidos, né, que vão sair do aço.
vão sair do ferro gusa para dar origem ao aço. Então, à medida que o oxigênio reage com esses elementos e vai retirando esses elementos do ferro gusa, vai baixando o nível deles e vai produzindo aço. A gente chama de agentes oxidantes. Os agentes oxidantes, eles podem ser de dois tipos. Pode ser agente oxidante sólido ou agente oxidante gasoso. Agente oxidante sólido, ele é utilizado num processo elétrico, tá? Aí agora, para a gente tentar não confundir, tá? O Wanderson que está trabalhando lá na siderurgia, eu não sei como é que eles lidam com essa questão. Na Gerdau, por exemplo, não sei também se tem alguém aí que é da Gerdau, é diferente você trabalhar com sucata e na sucata você adicionar ferro gusa ou adicionar algum outro aço que sobrou. E você trabalhar somente com ferro gusa num processo elétrico. Então, o processo Siemens-Martin é um processo elétrico no qual você tem um melhor controle da composição química, porque o agente oxidante é sólido. Então, no sólido, você consegue controlar melhor a quantidade que você está colocando. Então, é um processo que, pelo agente oxidante ser sólido, você necessita, né, de fazer um aquecimento desse agente oxidante para manter a temperatura e para que haja esse melhor controle. Esse processo ele tem a vantagem, né, dessa questão da composição química. Então, é um processo, embora seja mais caro por conta da eletricidade, né, por conta de ser um processo elétrico, mas ele tem um bom controle da composição química. Então, ele dá vantagem a partir daí. Se não for mediante esse processo, se não for agente oxidante do tipo sólido, a gente vai utilizar agente oxidante do tipo gasoso, nos processos chamados pneumáticos. Então, pneumático está falando de agente oxidante gasoso. O que esse processo tem de diferente e o que esse processo tem de benéfico que não tem nesse outro aqui? Enquanto nesse processo Siemens-Martin a gente precisa de um aquecimento para que não deixe a temperatura cair, aqui já é o contrário. Aqui a gente tem, por conta do agente oxidante gasoso, né, do oxigênio gasoso, a gente tem uma reação altamente exotérmica do oxigênio com silício. Vocês, em algum momento da vida de vocês, devem ter ouvido falar em exotérmica. A gente aprende lá na química, né? O prefixo exo significa para fora, endo para dentro. Então, a gente tem reações exotérmica, térmico de calor, né? A gente libera calor, a gente coloca calor para fora, e endotérmica, aquela que absorve calor. Então, essa é uma reação altamente exotérmica, uma reação que produz muito calor, por conta do agente oxidante gasoso, por conta do oxigênio no estado gasoso. E aí aqui eu não preciso de nenhum aquecimento, enquanto aqui eu preciso de aquecimento do agente oxidante, aqui eu não preciso. Em contrapartida, o meu controle da composição química aqui é melhor. Bom, e aí falando da reação altamente exotérmica, primeiro, a gente pode ter como agente oxidante, são dois tipos também. O ar sob pressão, que vai ser utilizado em conversores, que em geral são panelas assim bem grandes, né? Imagine panelas assim do tamanho lá da nossa sala de aula, na qual está o ferro gusa e que você vai injetar ar sob pressão. Esse ar sob pressão é utilizado nesses tipos de conversores. Então, conversor do tipo Bessemer, conversor do tipo Thomas e o conversor de sopro lateral. Ou pode ser o oxigênio puro, utilizado no conversor de sopro pelo topo. E aí vem a historinha que eu vou contar para vocês da visita que a gente fez lá na CSN. Na Professor, CSN, sim. esses três primeiros nomes aí que o senhor falou, esse conversor ele é de eletrodo? Não, esses conversores não. Eletrodo é sempre elétrico, tá? Então, esses conversores não são conversores elétricos. Conversor elétrico é esse aqui, ó. Ah, beleza. Eu não sei se já tem uma denominação diferente, se tem alguma variação desse tipo aqui. Eu procurei e ainda não achei. Então, pode ser que não tenha na literatura ainda. Se você conhece algum, você fala para a gente depois poder acrescentar nessa apresentação, tá bom? Beleza. Tá? Agora, lembrando que é diferente. Talvez o que você esteja falando de eletrodo, aí eu não sei. Qual é a matéria-prima que é utilizada nesse eletrodo que você está falando? É sucata ou é ferro gusa? Não, ferro gusa, porque na Gerdau é eletrodo. Mas na Gerdau trabalha com sucata. Trabalho com sucata, mas na Térnio também é sucata. Mas na Térnio tem alto forno. Por que a Térnio trabalha com sucata? Então ela trabalha com sucata também, sucata, né? Não, Wagner. Sucata e gusa. Oi? É sucata e gusa. Onde? A gente na CSA, lá na Térnio. Aham. A gente recebe do alto forno o gusa, né? Aí passa pela desfuração antes de chegar no conversor. Quando a gente adiciona o gusa no conversor, ele, juntamente, dependendo do grau de aço,
também é adicionado sucata. Entendeu? Sim, Dependendo do grau do aço. Não são todos, não. Sim, então você está dizendo para mim que lá, além de você trabalhar com ferro gusa puro, você trabalha com ferro gusa com sucata também, não é isso? Isso. Tá, beleza. O que Então, vai definir também é nesse caso, a dessulfuração que vai definir, entendeu? Se vai ter adicional de sucata ou não. então, Na término, depende, o Anderson, não sei, lá depende muito, entendeu? Porque a desfuração, dependendo do ppm de enxofre que tem que ter na placa, não dá para acrescentar sucata. é Esther que está falando? Isso, Wagner, sou eu. Esther, mas olha só, fala um português para a galera que está te ouvindo entender melhor. O que é o ppm? É quanto o cliente pede de Sim, enxofre na placa, mas você sabe o que entendeu? significa ppm, não? Wagner, não lembro, cara, faz muito tempo. Eu fui jovem Partícula, aprendiz nessa área. partícula por milhão, eu acho. Isso, partícula por milhão, isso aí. Não, só para esclarecer, porque você tem noção do que se trata, entendeu? Mas as outras pessoas que estão ouvindo, como não tem noção, se a gente não fala, não consegue entender o que é esse ppm, tá? É para a gente saber que ppm está relacionado com quantidade, né? Assim, como se fosse quantidade relativa, né? Ok. Eu cheguei aqui agora, foi mal. Peguei a aula Não, bem... beleza, tá ótimo. É muito bom que vocês contribuam. Quem já está na área, que tem algumas coisas para trazer, é bom que contribua mesmo. Isso é bom que enriquece a aula para gente, tá? Tá bom. Fico muito agradecido. Bom, então tirando, né, a parte, né, que a Esther acabou de falar para gente que a CS, a Térnio, né, que ela utiliza, além do ferro gusa puro, ela adiciona sucata também, e aí é uma outra forma também de controle da composição química. Nesse caso aqui, e aí, Esther, depois você me diz qual é o tipo de conversor, tá? Vou falar sobre esse daqui, porque esse aqui é o que de fato eu conheço, porque é o que eu visitei. Os outros, vou ser sincero com vocês, eu não conheço, tá? Sim, é o mesmo, Wagner. Eu também visitei a CSN, é o mesmo tipo de conversor, é? tá? Então, olha só, o conversor da CSN, ela já está garantindo para mim que o conversor da Térnio é o mesmo. Conversor de sopro pelo topo. Por que é isso, sopro pelo topo? É porque funciona da seguinte maneira. Então, imagine um panelão no qual está o ferro gusa, e aí esse panelão, ele desce, né? Aí não sei se lá funciona assim na Térnio, né? Ele desce para alguns níveis abaixo do nível que você está, e aí por cima dele vem uma lança, que é como se fosse um tubo, e aí esse tubo, e aí por isso pelo topo, né? Por cima, né? Pelo topo. Esse tubo ele vai injetar oxigênio puro dentro desse conversor para que o oxigênio reaja com esses elementos e reduza o teor desses elementos. Para vocês terem uma ideia, quando eu falo aqui de reação exotérmica, quando eu fui lá, eu estava nesse nível, que era um nível que a gente conseguia ver, né, o conversor, então era um nível assim um pouco quente, a gente não estava na sala de comando, na sala de comando era atrás da gente, então separada por um vidro lá e era bem refrigerada. A gente estava de fato, o engenheiro levou a gente de fato para perceber a questão da variação de temperatura. Então era um local quente, mas um quente assim relativamente tranquilo, suportável. E aí, depois que o conversor descia para esse nível, que a gente não chegou perto, não sei quanto abaixo que ele desceu a lança. Quando começa a reação, a injeção de oxigênio, a reação é uma reação tão violenta, né? Ela libera tanto calor, que além de proporcionar um barulho igual ao de funcionamento de turbina de avião, a gente deve ter ficado uns, sei lá, de 3 a 5 segundos. E aí começamos a suar na mesma hora e aí o engenheiro pegou e recolheu a gente e fomos para dentro da sala de comando. Porque é uma reação que realmente libera bastante calor, tá? Então, nesse tipo de reação, quando se utiliza oxigênio puro, aí, né, Esther, eu acho que, de fato, como o oxigênio puro ele tem uma liberação maior de calor, você colocar sucatas aqui não interfere em nada com relação à temperatura, tá? Então, acho que talvez por isso que lá na CSN, na época, não se fazia isso, tá? Mas na Térnio deve-se fazer isso por conta da temperatura ser muito elevada, tendo em vista essa reação. Então, a partir desses conversores, a partir desse outro processo, é como a gente chega, no fim, aos aços. Então, olha só, gente, como a gente está falando aqui, que eu disse para vocês desde o início, quando a gente fala que noções de obtenções de ácidos e ferros fundidos,
Então, na verdade, o que a gente está dizendo para vocês? Que existe, né? Eu criei esse fluxograma para a gente tentar entender o que está escrito aí na apostila, que existe um caminho, que a gente tem um início e que a gente tem um fim. E que a gente tem algumas etapas, né, até chegar nesse fim, que a gente tem algumas etapas até chegar nesse aço. Então, quando a gente sai da carga e chega no aço, a gente tem aí algumas etapas. É claro que, dependendo do setor que você esteja trabalhando, tem gente aí que trabalha no setor lá que vai poder acrescentar depois, vai poder falar sobre o Sinter. Então, tem algumas outras coisas, algumas outras particularidades, que em alguns lugares é feito de uma forma um pouco diferenciada, mas que no aspecto geral não foge disso que está aqui. Então, a gente não vai se aprofundar em cada um desses detalhes. Mas se alguém quiser acrescentar mais alguma coisa, pode acrescentar a título de que as pessoas possam conhecer um pouquinho mais, tá? Alguém tem mais alguma contribuição? Wagner, com relação à temperatura que você falou, lá no conversor existem as ligas, né, que são refrigerantes. Então, elas, conforme a gente vai tirando a amostra, conforme eles vão tirando a amostra, a gente vai vendo quanto que está a temperatura. Mais ou menos sai da dessulfuração com 1.400, 1.500 graus. No conversor, eu não posso te dizer, porque eu não sei mesmo. Mas depois que ele sai do conversor, ele passa ainda por 2 tratamentos, dependendo do grau. Tem o HF e o RH. Um é desgaseificador a vácuo, quem quiser saber mais a fundo do o que é, né? E até chegar à parte do lingotamento, que é onde é transformado o aço sólido em líquido, o aço líquido em sólido. Isso. Tá vendo o que a Esther falou aí para vocês, acabou de dizer para vocês? Se a gente relembrar lá, né, e estava aqui no discurso inicial, quando eu disse para vocês que as temperaturas são elevadas, mas elas são mais baixas do que 1.600. Porque 1.600 graus Celsius é a temperatura de fusão aproximada do ferro puro. Então, quando a gente fala de ferro gusa, como a gente tem outros elementos dentro desse material, então a temperatura cai, principalmente por conta da presença de carbono, tá? Então, ela falou em torno de 1.500, 1.400. Então, vejam que não atinge até os 1.600, tá bom? Bom, a gente tem 2 opções. Vocês podem copiar essa parte e a gente depois passa para os ferros fundidos. Eu posso explicar os ferros fundidos e depois boto cada uma para vocês copiarem. O que vocês preferem? Ou fazer as anotações de vocês? Vamos seguir. Então, olha só, no estado líquido, a gente viu que o ferro gusa, ele ia para a cearia e a gente explicou todo esse processo para vocês até chegar nos aços. No estado sólido, e aí ele vai partir para onde? Vai para a fundição. Fundição, fundir, o que é? É transformar o sólido novamente em líquido. Isso acontece em equipamentos chamados cubilôs. Então, toda a fundição é dotada de cubilô para poder pegar esse ferro gusa e derreter novamente, fundir esse ferro gusa novamente. Aí a gente tem 2 caminhos, tá, para obter os ferros fundidos. A gente pode fundir isso e colocar em moldes metálicos, que são chamados também de coquilhas, ou em moldes de areia. Wagner, o que muda para um, o que muda para o outro? Para cada um dos 2, a gente vai ter 2 tipos de ferros fundidos diferentes. Então, vamos lá. Quando a gente coloca em moldes metálicos, também chamado coquilhas, a gente vai ter um resfriamento bastante rápido. Nesse resfriamento rápido, a gente obtém o que a gente chama de ferros fundidos brancos. Então, pensa só, a gente tem dito, né, e aí por enquanto também a gente conhece o carbono combinado na forma de Fe3C, que é cementita. Então, ferro fundido branco é uma liga metálica que ela tem uma quantidade boa de cementita. E aí a gente viu também que a cementita até agora é o microconstituinte mais duro da liga ferro-carbono que a gente conhece. Então, ferros fundidos brancos são ligas que têm uma elevada, né, resistência mecânica e uma elevada dureza, por conta da cementita. Então, o resfriamento rápido em moldes metálicos chamados coquilhas faz com que o carbono fique na forma combinada de cementita. Isso dá origem ao que a gente chama de ferros fundidos brancos. Se a gente trabalha com outro tipo de molde, que são os moldes de areia, o resfriamento agora, ao invés de ser um resfriamento rápido, vai ser um resfriamento lento. E aí um resfriamento lento, no qual a gente tem uma liga metálica de ferro com carbono, com teor de carbono bastante elevado, permite
que o carbono saia da cementita e fique na forma livre, constituindo um novo microconstituinte chamado grafita. E aí a grafita é um microconstituinte que tem uma excelente dutilidade, né? Ela é bastante maleável e tem o aspecto cinza do que a gente utiliza no nosso lápis, na nossa lapiseira, que é o grafite. E por isso esses ferros fundidos são chamados de ferros fundidos cinzentos. O outro é branco porque não tem grafita, esse é cinzento porque tem grafita. Então as denominações são por conta da ausência ou da presença da grafita. Se aqui eu tinha um ferro fundido que tem uma resistência mecânica e uma dureza elevadas, aqui eu tenho um ferro fundido que tem boa dutilidade. Então aqui, como a gente disse, né, quando a gente começa a conhecer o que tem dentro do material, a gente entende o porquê das propriedades que eles têm. Então ferro fundido branco, duro e resistente. Ferro fundido cinzento, uma boa dutilidade. Mas a gente não tem só esses dois tipos de ferros fundidos, né? A gente tem dois outros principais ferros fundidos também, que são obtidos a partir desses dois. A gente pode, a partir do ferro fundido branco, fazer um tratamento que a gente chama de maleabilização. Maleabilização, o que é? É quando a gente aquece o material a determinada temperatura, mantém por um determinado tempo e depois resfria esse material. Esse ciclo que eu estou descrevendo para vocês, de aquecer, manter e depois resfriar, é um ciclo que se faz com outras finalidades também. E aí o tratamento recebe o nome de acordo com a finalidade. Nesse caso específico aqui, o nome é maleabilização, porque eu quero obter ferro fundido maleável. Esse processo ele permite o quê? A gente já viu, a gente já comentou aqui, que quando eu aqueço um material, eu favoreço o que a gente chama de dilatação, né? Ocorre a dilatação. E a gente já conversou aqui também que quando acontece a dilatação, não está havendo nenhum fornecimento de material, mas há um aumento de volume. Esse aumento de volumes, já que não está havendo nenhum fornecimento de material, ele se dá porque as distâncias, né? No nosso caso aqui a gente vai falar de distâncias interatômicas, porque a gente está falando de arranjos atômicos, né? A gente não está falando de moléculas, então não tem motivo da gente falar aqui de distâncias intermoleculares, mas as distâncias interatômicas, as distâncias dos átomos dispostos nas células unitárias, elas aumentam. Então, quando essa distância aumenta, acontece o aumento de volume, consequentemente a dilatação. Então, quando a gente favorece, né, a dilatação, quando a gente favorece esse aumento da distância, a gente está dando mobilidade interna para o material. Quando a gente dá essa mobilidade interna e deixa durante um determinado tempo, o que tinha acontecido aqui com o ferro fundido cinzento, porque o resfriamento era lento, agora vai acontecer aqui com o ferro fundido branco, porque eu estou dando chance para que alguma coisa aconteça com esse ferro fundido branco. E o que vai acontecer? É o carbono da cementita, parte dele, conseguir se decompor e formar grafita. E aí eu passo a ter um ferro fundido chamado de maleável. Por quê? Porque parte do carbono da cementita se decompõe, originando grafita. Então, o ferro fundido maleável é um ferro fundido obtido a partir do ferro fundido branco, desde que eu tenha, né, a formação de grafita. E isso se dá através de um tratamento chamado de maleabilização. Então, isso é como a gente chega ao ferro fundido maleável. Um outro ferro fundido bastante importante e muito comum, ele é obtido do ferro fundido cinzento, através do que a gente chama de nodulização. É a aplicação de um nodulizante. O que é um nodulizante? O nodulizante ele age assim parecido com um catalisador. O que é um catalisador? Então vamos falar aqui da gente aqui. Imaginem, né, dois amigos ou duas amigas de vocês que elas estão aí com pouco, ou que eles estão aí com um pouco de atrito, mas não foram para vias de fato ainda. E aí alguém, né, que não é muito gente boa, resolve ir lá e começar a minar essa relação. Então fala um pouquinho mal de uma para outra, de um para outro, e assim vai. Aí chega um determinado momento que as pessoas já estão saturadas e ocorre, né, a reação. De fato, as pessoas discutem ou brigam, seja lá o que for. A pessoa que mobilizou essa discussão, essa briga, ela não brigou com ninguém. Ela simplesmente só deu a cara ali, começou a falar algumas coisas e motivou que isso acontecesse. É como acontece, por exemplo, com um catalisador. Um catalisador você coloca numa reação química, mas ele não reage com ninguém, ele só favorece, ele faz com que a reação aconteça.
O nodulizante é a mesma coisa. A gente pega o ferro fundido cinzento, funde ele novamente, passa num recipiente, né, numa panela que a gente chama, com a presença do nodulizante, normalmente utilizado é o magnésio, e aí o magnésio faz com que a grafita do ferro fundido cinzento, que tem a forma de veios, ela se transforme na forma de nódulos. Então, nódulos, né, é aquele aspecto de caroço. Então, com aspecto de caroço. E aí, o que muda? Eu passo a ter um ferro fundido que agora não é mais cinzento, né? Não muda a composição química, não mudo os microconstituintes, continuo tendo grafita, mas agora eu tenho uma grafita que ela tem a forma nodular. O que muda para mim? Muda o limite de escoamento. Então, eu aumento o limite de escoamento. É um ferro fundido que tem um limite de escoamento maior do que o ferro fundido cinzento, porque a grafita que tinha forma de veios, né, essas linhas, ela passa a ter forma de nódulos, e o limite de escoamento fica mais alto. Para a gente relembrar, né, o que é mesmo o limite de escoamento? Limite de escoamento é aquele ponto no qual, lá no diagrama tensão-deformação, eu acabo de sair, né, da zona elástica e vou passar para a zona plástica. Então, na verdade, quando eu aumento esse limite de escoamento, eu estou aumentando também a minha zona elástica. Então, estou favorecendo o aumento da zona elástica do material. Então, sim, é claro, né, gente? Há mais coisas aqui nesse processo de fundição? Há mais coisas nesse resfriamento aqui? Há mais coisas nessa passagem do ferro fundido branco para o maleável? Sim. Do ferro fundido cinzento para o ferro fundido nodular? Sim. Mas, em linhas gerais, o que a gente tem, num aspecto geral, é isso. A gente, né, de acordo com o lugar que se vai trabalhar, vai se aprofundar mais em uma ou outra dessas coisas que estão descritas aí. Tá ok?